Galera, mais uma questão do Enem 2019, como sempre, prova azul. E não se esquece de deixar aquele like, deixar comentário e compartilhar com seus amigos, que é muito importante para divulgar este trabalho, tá? E olha essa questão que caiu no Enem 2019. Saca só. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. O aplicativo identifica as pessoas com quem se encaixam o perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Pessoal, isso mesmo, o Enem botou uma questão envolvendo o famoso Tinder. Não que eu entenda de Tinder, mas eu preciso entender agora, eu tive que pesquisar para resolver essa questão. E é isso. Então, quando alguma vez você estiver no Tinder ao invés de estar estudando e alguém te questionar, diz que está se preparando para o Enem. Valeu? Pessoal, o usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km, olha, e busca ampliar a possibilidade de obter um match, se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, ou seja, tem as mesmas características que ele está procurando. Enfim, você entendeu. E que esses definiram raios de abrangência de 3, 2 e 5 quilômetros. Olha, gente, isso é importante, ó. Os raios de abrangência. Só pode dar match se tiver um dentro do raio de abrangência do outro. E repito, não que eu entenda disso, tive que pesquisar para responder essa questão. Tá aqui o gráfico e ele quer saber, com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de dar um match com os três, com QRS simultaneamente. Safadinho, hein? Então, pessoal, eu dei aqui um zoom e mudei até de lado e a gente vai analisar se ele poderia estar no bar 1, 2, 3, 4 ou 5. E em um desses bares, ele vai ter possibilidade de dar match com todo mundo. Beleza? Olha só. Será que se ele estiver no bar 1, será que dá certo? Lembrando que, então, vamos somente recordar aqui, certo? O P, que é a pessoa que está querendo dar match aí, ele definiu 3 km. O Q definiu 3, o R definiu 2 e o S definiu 5 km. Então, tem que satisfazer aí essas condições, tudo bem? Ele só pode pegar pessoas para dar um match aí até 3 km. E isso se tiver ainda dentro do raio de abrangência dessa outra pessoa. Nossa, eu fiz uma pesquisa aqui super avançada em Tinder para poder resolver essa questão da melhor forma possível, pessoal. Olha só, vamos pegar aqui, será que ele poderia estar na posição 1? Ó, se ele estiver na posição 1, qual distância ele vai estar para a pessoa R? É claro que essa distância aqui, ó, é menor do que 3 e também é menor do que 2, certo? Se você tivesse dúvida, você usaria o Teorema de Pitágoras, olha, porque aqui é 1 e aqui é 1, certo? Então, aqui é x, né? Então, pelo Teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 2. Então, o x é raiz de 2. E logo, raiz de 2 é menor do que 2. Então, era uma das possibilidades, sim. Ele poderia estar aí nessa posição 1, que daria match nessa pessoa aí, R. Então, se ele estivesse nessa posição 1 aqui, olha, ele daria match nessa pessoa R, porque essa distância aí é menor do que 3 e também é menor do que 2, porque a pessoa R definiu um raio de abrangência menor do que 2, menor ou igual a 2, e ele definiu como sendo menor ou igual a 3. E ele também poderia dar um match aqui, ó, na pessoa Q,
Porque saca só, essa distância aqui, será que é menor do que 3? É. A pessoa que definiu aqui um raio menor do que 3, olha, a pessoa que definiu um raio menor do que 3 e ele também definiu um raio menor do que 3. Mas como eu sei que isso daí é menor do que 3? Ó? Pelo Teorema de Pitágoras, olha, aqui é 1 e aqui embaixo é 1 e 1, né? Portanto, aqui embaixo é 2. Então, pelo Teorema de Pitágoras, você tem que a hipotenusa aqui, x, ó, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 1 mais 4. X ao quadrado é igual a 5. Se fosse 3, daria 9. Então, como deu 5, é menor do que 3. Então, deu certo. Ele pode dar um match aí também nessa pessoa Q. E um está dentro da área de abrangência da outra. Então, tudo nos conforme. E a pessoa S tem um raio de abrangência 5, olha. Então, ó, daqui para cá, olha, aqui a gente não precisa nem fazer Pitágoras, ó. Aqui tem 1, 2, 3. Então, está dentro do raio de abrangência dele, que é de até 3, e está também dentro do raio de abrangência dessa pessoa. Então, precisa mais nem pensar, pessoal. Letra A é a nossa opção. Bom, mas eu vou fazer a 2 só para você ver que realmente a 2 não dá certo, certo? Vou fazer a 2 só para você ver que não dá certo e nenhuma das outras dá certo. Apenas a 1 ele conseguiria dar match aí em todo mundo, apenas se ele estivesse nessa posição 1, nesse bar de posição 1. Vou posicionar ele na posição 2 e tu vai ver que não dá certo na posição 2. Olha só, se ele estivesse na posição 2, olha, essa distância aqui até o R, ó, deveria ser quanto? Deveria ser de, no máximo, 2. Mas olha só, isso aqui é a hipotenusa. Ó. Isso aqui é a hipotenusa. Aqui mede 2, aqui mede 2. A hipotenusa sempre é maior do que o cateto. Isso é um triângulo retângulo, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus, olha. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Como a hipotenusa é sempre maior do que o cateto, essa distância aqui não dá certo. Do mesmo jeito, se ele pegar aqui com 3, olha. Se ele pegar aqui com 3, olha, você vai ter que esse cateto aqui, ó, vai continuar sendo o mesmo. Então, a hipotenusa com certeza é maior do que o cateto. Se pegar a posição 4 aqui também, ó, dá muito longe também, ó. Claro que essa distância é muito maior do que 2, né? Ó, porque aqui é 3, aqui é 3. Então, usando o Teorema de Pitágoras, dá 3 ao quadrado, dá raiz de 18. Então, com certeza, também não dá. Do mesmo jeito, se ele usar a posição 4, olha. Pela posição 4 também você tem aqui um lado 2, ó. Aqui embaixo é 2, como esse segmento que está unindo aí do ponto até o R é uma hipotenusa, é maior do que 2. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, vai dar match com todo mundo se ele estiver na posição 1. Mas aí espero que ele escolha apenas uma, porque devemos manter os bons costumes. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!